Salve, salve pessoal, aqui eu de novo para falar de vocês novamente sobre como começar a ler Dylan Dog. Dylan Dog vocês já viram, tem um vídeo aqui no canal PQP, um vídeo bacana onde eu falo sobre como começar a ler Dylan Dog. Isso quando a editora Lawrence, a que começou a lançar o personagem antes agora da Mitos, lançou alguns títulos e eu fiz um videozinho mostrando, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para você assistir, né, esse outro vídeo, esse vídeo anterior que nós fizemos. Aí o que aconteceu? Recentemente a editora Mitos lançou esse título número 1 aqui, com histórias mais antigas do personagem. Essa edição especialmente é desenhada pelo Castellini, que é muito bom. Se você encontrar elas por aí, se não me engano, esse título mensal já está um pouco adiantado, já está número 7, 8, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas existe essa outra série aqui também. A Mitos está lançando duas séries, então são duas número 1 pela editora Mitos. Vale a pena procurar as duas para você começar a ler Dylan Dog. Essa aqui é interessante, que é que a gente vai falar mais hoje, que é uma série mais moderna, mais recente, onde os autores quiseram dar uma reformulada no personagem. Não é exatamente uma reformulada, mas trazer alguns elementos novos. Por exemplo, uma das alterações que eles fizeram é que o Inspetor Block, que é um inspetor que sempre acompanha o Dylan Dog, sempre não, mas ele ele aparece muito. Ele trabalha na polícia, na Scotland Yard, e o Dylan Dog sempre vai lá e é mal recebido pela grande maioria das pessoas que lá trabalham. Mas o Block, que é o cara que está aqui na capa, né? Essa referência a uma capa do Homem-Aranha do John Romita Sr. Eu até coloco aqui no editorial a capa, né? Ó, uma referência. Porque é uma referência onde o Block é aposentado. Ele sempre reclamou, disse que queria se aposentar, sair da polícia, parar de agulhar e tudo. Então esse personagem é aposentado. E isso vai trazer um ar fresco, uma novidade para o personagem, que vai se relacionar de forma diferente com a polícia, com o próprio Block. Então isso vai trazer novidades para o personagem. Essa história em si, ela é muito bem desenhada, né? O traço é muito bom. E tem umas coisas bizarras. O que acontece nessa história? Aparece uma personagem que costuma aparecer nos quadrinhos do Dylan Dog, que é a Morte. A Morte é literalmente aquela morte clássica que a gente conhece, usando uma foice enorme. E cadê? Deixa eu ver se eu acho uma página aqui com ela. Olha só essa página. É muito difícil você ter uma página splash assim num quadrinho, hein? Muito bem desenhada, olha só. Então assim, essa é a morte tradicional e ela de vez em quando conversa com o Dylan Dog e aparece. Por exemplo, ela apareceu aqui nessa edição antiga da Mitos. Formato de um papel jornal. Edição número 4. Essa edição de que ano é? Você tem a data aqui fácil. É de 2002 essa edição aqui, né? Então a morte aparece, é uma referência a um jogo, ao Sétimo Selo, né? Começo da história do Conrado Roy, desenhista muito bom, um dos meus preferidos de Dylan Dog. Uma partida de xadrez com a morte, e ela encontra com o Dylan Dog, conversa, e ela tem uma personalidade assim, ela normalmente chama, por exemplo, nessa história aqui, ela critica o fato da pessoa tirar a própria vida, ou seja, a morte faz esse questionamento. Eu estava fazendo uma coleta quando aconteceu. Uma jovem burra que decidiu tirar a vida para arruinar a família. Aí eu vi alguém me chamando. Então ela meio que critica os suicidas, aí você tira suas próprias conclusões. Mas as palavras dela foram essas. Eu sei que é um assunto muito delicado, mas... Então o que é que acontece? O Block é um personagem que passava lá pelas suas angústias da polícia na Scotland Yard e acabou chamando a atenção da morte. Isso porque o Block estava depressivo, né? Aí tem esse detalhe novamente envolvendo a questão do suicida. E a morte escutou o chamado do Block. Ele pensou em se suicidar. Tô dando um spoilerzinho, né? Foi mal aí, desculpa aí. Mas aí o que acontece? A morte decide então meio que tirar umas férias, né? E começa a conviver com o Block. A morte cria 3 personagens que ficam ali convivendo com o Block para ver se entende qual é o problema que o Block tem. Porque a morte tem essa relação com o Dylan Dog e queria, de certa forma, ajudar o Dylan Dog, porque achava que se o Block saísse da vida do Dylan Dog,
poderia acontecer, seria muito difícil para o próprio Dylan. Então ela disse que faz isso até pelo próprio Dylan Dog. E aí, qual é o grande problema disso tudo? Quando a morte se ocupa dessas três personagens convivendo ao redor do Block, ela meio que tira uma férias, né? Então passam vários dias, acho que semanas, onde ninguém consegue morrer. E aí isso vira uma história de zumbi diferente. As pessoas que deveriam morrer de forma natural ou que eram assassinadas, elas simplesmente não morriam. Elas continuavam andando, caminhando, vivas de certa forma. Então é uma forma diferente de morto-vivo. É muito curioso. O Dylan Dog é muito comum esse tipo de coisas acontecer. Tem muitas histórias envolvendo mortos-vivos. E Dylan Dog é uma coisa surreal. Tipo, de repente você tem uma cena como essa. O Dylan Dog tá caminhando na rua pensando alguma coisa. E de repente alguém passa aí com a cabeça estourada aí, correndo no meio da rua. E o personagem nem percebe, uma coisa corriqueira. Assim, não, é mais um zumbi correndo no meio da rua. Isso não é nada de novo e nem surpreendente. Então tem esse tipo de coisa, é meio surreal, é meio realismo fantástico, como normalmente acontece nas histórias do Dylan Dog. Então essa é a minha dica de leitura. Eu dei alguns spoilers, mas não vai prejudicar de maneira geral a história na forma mais ampla, a concepção da forma mais ampla para vocês adquirirem. Essa número 1 custa R$ 26,90, mas se você vir comprar aqui na livraria comigo agora, enquanto eu ainda tenho aqui, deixa eu ver, 3 unidades à venda. Enquanto durar o estoque, eu vendo essas 3 por R$ 20 cada. Dou esse descontozinho. Além da número 1, eu ainda tenho também a 3, a edição número 3, lacradinha. A 3, a 4 e a 5. Certo? Então, essa dica de leitura, apareçam aqui, aproveitem esse desconto. E se vocês levarem a 1, a 3, a 4 e a 5, ainda faço um descontozinho melhor, beleza? Detalhe importante para quem nunca leu Dylan Dog. Normalmente as histórias são fechadas. Por mais que aqui nessa história você tenha uma referência de quem é o Block, ou de que a morte já conhecia o personagem, as histórias normalmente são fechadas e são conclusivas. Você pode ler isoladamente. Então, por exemplo, tá faltando a 2 aqui para mim. Isso só prejudica quem realmente é um colecionador que quer a número 2. Mas são histórias fechadas, descontinuadas. Você pode começar a ler Dylan Dog de qualquer edição. Você pode começar por essa nova série, ou você pode começar por essa série regular, essa série mais antiga. Então fica a dica, não vacile e compre aqui sua Dylan Dog. E assista lá o outro vídeo sobre como começar a ler Dylan Dog também, a parte 1, que vai ser interessante para vocês também terem um background do personagem, beleza? Até a próxima!